Boa noite, sou Maria Regina Limeiro Ortiz, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Hoje, então, teremos mais uma edição do Café Literário da Psicanalítica. Essa é uma atividade da nossa sociedade que tem como objetivo compartilhar psicanálise, cultura e literatura com a comunidade. É uma atividade gratuita e ocorre toda segunda e terça-feira do mês. Bem, hoje iremos conversar sobre o livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1982, pelo conjunto de sua obra. Foi o maior representante do que ficou conhecido como realismo mágico na literatura latino-americana. Dizem que ele afirmava que um grande escritor estava sempre escrevendo o mesmo livro. E ao ser perguntado sobre qual seria o livro de sua vida, ele respondeu: O Livro da Solidão. 100 Anos de Solidão é um romance com grande qualidade literária, com uma estrutura sofisticada, construção refinada, escrito e publicado na Argentina em 1967. Vendeu ao redor de 50 milhões de exemplares, que foram traduzidos em mais de 36 idiomas. É uma história encantadora, uma cidade imaginária, Macondo, onde o ciclo da vida se instaura, permeando conquistas, tristezas, alegrias, esperanças, medos, fantasias, marcando a vida de seus personagens, que são descritos detalhadamente com a dor da solidão, marca do passado, do presente e futuro, as veias da América Latina. E para comentar essa obra tão aclamada, a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre convidou o professor Sérgio Gonzaga, professor de literatura da URGS, onde se doutorou com a tese sobre o boom da literatura latino-americana nos anos 60 e 70. Ex-diretor do Instituto Estadual do Livro e ex-secretário de Cultura de Porto Alegre. O nosso colega, o psicanalista Juarez Guedes Cruz. Bem, eu quero alertar vocês que após a discussão da obra pelos nossos convidados, estará aberto o debate. Então, teremos muito prazer em convidá-los para participar da discussão, com comentários, perguntas, e para isso basta clicar na mãozinha que se encontra abaixo, na tela, que eu irei chamando, então, por ordem de inscrição. Então, iremos começar com o psicanalista Juarez Guedes Cruz. A palavra, então, Juarez. Obrigado, Regina, obrigado à SPPA, que é a equipe do Café Literário, pela oportunidade de estar aqui com o professor Sérgio Gonzaga, que é uma honra e, ao mesmo tempo, um desafio, um compromisso. Eu organizei um roteiro, um texto para me servir de roteiro durante essa apresentação, e eu coloquei o título nesse roteiro de Então se pode fazer isso? Vocês logo vão saber por quê. E ele diz assim: Porto Alegre, terça-feira, 10 de novembro do ano 1 da pandemia. Fico imaginando o Gabo com um estímulo desses para criar uma novela. E quero, a propósito disso, fazer um convite a todos que estão nesse café literário. Voltemos na nossa imaginação ao ano de 1944, na cidade de Bogotá, na Colômbia. Gabriel José Garcia Marques tem 17 anos e cursa Direito na Universidade Nacional. Em estudos, chega à pensão onde mora com um livro que um colega lhe emprestou. O paletó e os sapatos, deita-se na cama, abre o livro e lê. Quando Gregor Samsa acordou certa manhã, após um sono intranquilo, viu-se em sua cama transfigurado num monstruoso inseto. Gabriel fecha o livro tremendo. Merda! Então se pode fazer isso. No dia seguinte, resolve abandonar os estudos e tornar-se escritor.
Quase 40 anos mais tarde, em sua biografia Cheiro de Goiaba, recorda: Kafka contava as coisas da mesma maneira que a minha avó. Quando li Metamorfose, descobri que ia ser escritor. Ao ver que Gregor Samsa podia acordar uma manhã transformado num inseto, disse para mim mesmo: eu não sabia que se podia fazer isso, mas se é assim, escrever me interessa. Começo minha participação relembrando essa vivência luminosa do adolescente Gabriel Marx, porque foi uma das leituras que mais me comoveu na revisão que fiz sobre a sua vida. Sabendo que o professor Sérgio Gonzaga falaria sobre a obra, fiquei à vontade para buscar respostas à pergunta: quem é o homem, Gabriel Garcia Marques, que está por trás desse maravilhoso 100 anos de solidão? Depois cheguei ao pensamento de que a questão mais instigante seria: quem foi, na cidade de Aracataca, interior do interior da Colômbia, o menino Gabriel José, precursor do adolescente que leu a Metamorfose com tal sobressalto, e do homem, que 47 anos depois receberia seu prêmio Nobel de Literatura em Estocolmo, das mãos do rei da Suécia. Isso porque constato no meu trabalho o quanto Wordsworth tinha razão ao afirmar que a criança é o pai do homem, e do quanto essas vivências da primeira infância moldam o adulto. E foram, na história particular de Garcia Marques, as experiências desse menino, criado no solar dos avós, uma casa com inúmeros quartos onde suspiravam os mortos, longe dos pais, tutelado por um avô herói e mestre, e por uma avó extremamente supersticiosa, que, ficando cega, acabou falando com os mortos e escutando-lhes as queixas, os suspiros e os prantos. Foram essas experiências, repito, que plasmaram a desmesurada poética do criador de Macondo. Poética que é, cada vez mais, como pretendo mostrar ao longo da nossa reunião, uma das pontes entre literatura e psicanálise. Gabriel, ou Gabo, ou Gabito, primogênito de 11 filhos, foi criado pelos avós maternos, enquanto seus irmãos viviam com os pais em outra cidade da Colômbia. Praticamente não se visitavam. A cidade essa ficava a uns 250 quilômetros de distância de Aracataca, mas dá para imaginar a dificuldade. Mais tarde, assim descreverá a casa dos avós, onde viveu até os 8 anos, quando morreu seu avô, e a influência daquele ambiente na sua vida. Diz ele: à noite se materializavam todas as fantasias, os presságios e as evocações da minha avó. Essa era a minha relação com ela, uma espécie de cordão invisível, mediante o qual nos comunicávamos ambos com um universo sobrenatural. De dia, o mundo mágico da minha avó me fascinava, me era fascinante, mas à noite me causava terror. Ainda hoje, quando estou dormindo num hotel de qualquer lugar do mundo, acordo de repente agitado por esse medo horrível de estar sozinho nas trevas. Com relação ao avô, que foi a pessoa com quem melhor se entendeu, ele comenta: ele me iniciou na triste realidade dos adultos, com relatos de batalhas sangrentas e explicações escolares sobre o voo dos pássaros, os trovões do entardecer, e apoiou minha inclinação para o desenho. Aliás, com relação a isso do desenho, Gabriel relata em sua autobiografia Viver para Contá-la 2 situações que mostram como seu avô estimulava a curiosidade, o conhecimento e a expressão dos sentimentos através da arte. Então, ele conta 2 episódios que eu resolvi destacar para a gente entender bem que, além da avó, com todo esse misticismo, o avô também teve uma influência muito grande. O primeiro episódio, ele conta: inicialmente, eu desenhava nas paredes, até que as mulheres da casa gritavam para os céus: a parede e a muralha são o papel da canalha.
Lá na Colômbia, para evitar que as crianças desenhassem e riscassem as paredes, havia-se dito, né, que a canalha é que pintava nas paredes. Então, bom, meu avô se enfureceu e mandou pintar de branco a parede do seu ateliê e me comprou lápis de cor e, mais tarde, um estojo de aquarelas para que eu pintasse à vontade enquanto ele fabricava seus célebres peixinhos de ouro. Eu quero também destacar aqui, né, a defesa que o avô faz da expressão artística e como esse avô, né, foi o precursor, né, do coronel Aureliano Buendia em 100 anos de solidão, né, porque ela fabricando um ourives, fabricando aqueles peixinhos de ouro e enlouquecendo cada vez que os ciganos chegavam à cidade. Bom, o outro episódio que com o avô eu acho muito, muito lindo, e isso aparece também na autobiografia Viver para Contar. Ele diz o seguinte: foi também o meu avô quem me fez o primeiro contato com a letra escrita aos 5 anos. Uma tarde em que me levou a conhecer os animais de um circo que estava passando por Cataca, debaixo de um toldo grande como uma igreja. O que mais me chamou a atenção foi um ruminante maltratado e desolado com uma expressão de mãe espantosa. Ele, um menininho de 5 anos, levado pelo avô. É um camelo, me disse o avô. Alguém que estava perto chegou e disse: perdão, coronel, é um dromedário. Posso imaginar agora como se sentiu o meu avô porque alguém o tivesse corrigido na presença do neto. Sem pensar, meu avô superou com uma pergunta digna: e qual é a diferença? Não sei, disse o outro, mas é um dromedário. Aquela tarde do circo, meu avô voltou tão abatido para o ateliê e consultou o dicionário com uma atenção infantil. Então, soube ele e soube eu, para sempre, a diferença entre um dromedário e um camelo. No final, ele me pôs o glorioso Amansa-Burros no colo e me disse: este livro não só sabe tudo, senão que é o único que nunca se equivoca. Era um gigante ilustrado com um atlas colossal na lombada, em cujos ombros se assentava o globo terrestre. Eu não sabia ler nem escrever, mas podia imaginar quanta razão tinha o coronel se eram quase 2.000 páginas grandes e heterogêneas e com desenhos preciosos. Na igreja, eu já tinha me assombrado com o tamanho do missal, mas o dicionário era mais grosso ainda. Foi como espreitar o mundo inteiro pela primeira vez. Quantas palavras terá? Perguntei. Todas, disse o avô. Eu acho essa cena que ele lembra o avô assim maravilhosa, porque um menino de 5 anos, o avô que é um mestre, um inspirador, um defensor do conhecimento, né, estimulando esse menino a lidar com as palavras pelo resto da vida. Bom, eu acho essa história, então, emocionante, muito parecida com os efeitos de revelação que, anos mais tarde, o estudante de direito teria ao ler Kafka. Lembro que foi essa dupla vertente, uma avó transbordando fantasia e um avô estimulando o conhecimento das coisas do mundo e a sua expressão artística, que alimentou a desaforada imaginação do menino Gabriel José. Quando o avô morreu, ele teve que mudar-se para a casa dos pais e sua mente, acho, nessa época, a sua mente de escritor já estava formada. É claro que dá para a gente pensar, né? Toda criança potencialmente um poeta, é potencialmente um artista. O Gabriel Garcia Marques, desde criança, ele procurava se expressar com desenhos, inventando histórias, cantando, né? Ele gostava muito de boleros, então ele tinha toda essa tendência de uma expressão artística, né, da vida. E é claro que depois ele instrumentou isso lendo tudo que lhe caía nas mãos. Mas eu acho que ele já saiu da casa dos avós com isso encaminhado na cabeça dele, na mente dele. Bom, vários anos se passaram e esse menino poeta
não deixou que o júbilo ao contemplar um arco-íris morresse em seu coração. Ele conta que aos 18 anos já tentava escrever esse romance, 100 Anos de Solidão, uma obra que fosse uma saída literária integral para todas as experiências que, de algum modo, o tivessem afetado durante a infância. Tinha o título de A Casa, pois pensava que toda a história devia acontecer dentro da casa dos Buendia, mas adiou o projeto por mais uns 15 anos, pois não conseguiu armar uma estrutura contínua, só tinha trechos soltos. A história continuou rodando na sua cabeça por mais uns 15 anos, mas não encontrava o tom que a fizesse verossímil. Um dia, em 1965, já casado e com filhos, indo para Acapulco de carro, teve a revelação. Conta ele. Tinha que contar a história como a minha avó contava as suas, partindo daquela tarde em que um menino é levado por seu pai para conhecer o gelo. E ele conta esse momento, ele está indo para Acapulco, a mulher Mercedes está com ele, os dois filhos juntos, um casal, estão indo para Acapulco, e no meio da viagem, ele era, eu acho, muito dado a esses momentos de epifania, assim, né? Ele viu a estrutura do romance. Né? Ele deu meia volta na estrada, né? Voltou para casa, e aí ele se dedicou, parece que durante um ano e meio, escrevendo várias horas por dia durante a manhã e entrando na tarde, né? E a Mercedes, vamos dizer assim, proporcionando toda a infraestrutura, e ele se dedicou à escrita dos 100 Anos de Solidão. Bom, soma-se a isso o fato de que Garcia Marques, muitos anos antes de 100 Anos de Solidão, tinha a certeza de que todo bom romance devia ser uma transposição poética da realidade. Nas minhas opções pessoais, disse ele, sou um homem politicamente comprometido, mas tenho muitas reservas quanto ao que entre nós se deve chamar literatura comprometida ou literatura engajada. O dever do escritor é apenas o de escrever bem. Eu acho muito interessante, né, muito importante essa postura do Gabriel Garcia Marques, porque hoje em dia eu vejo os prejuízos, né, da coisa politicamente correta. O quanto o politicamente correto atrapalha a criatividade, a livre expressão do pensamento. Então, ele podia ser um homem politicamente comprometido, e ele tinha posições, mas na parte da escrita ele se colocava assim, olha, o meu único dever como escritor é escrever direito, escrever bem. Então, liberado do compromisso com uma realidade política imediata, a estrada para a construção mítica da realidade foi aberta pela avó. Conta ele. Para ela, os mitos, as lendas, as crenças das pessoas faziam parte da vida cotidiana. Pensando nela, percebi que não estava inventando nada, mas captando e me referindo a um mundo de presságios, de premonições, de superstições. O achado... 5 minutos. Nossa! O achado foi uma realidade observada sem as limitações que os racionalistas e os stalinistas de todos os tempos tentaram impor para dar menos trabalho de entendê-la. É interessante, né, porque o Jorge Amado e ele sofreram muito policiamento, né, porque ambos eram filiados ao Partido Comunista e sofreram algum policiamento na literatura, e os dois tiveram essa mesma posição. Bom, eu vou ter que dar um pulo aqui, eu acho que com essa altura que me ocorreu a ponte, eu preciso fazer a ponte com a psicanálise entre o exercício da literatura tal como é concebida pelo autor de 100 Anos de Solidão e a prática da psicanálise. No nosso trabalho como analistas, qualquer pseudo-compreensão que, embasada em teoria, se antecipe ao contato com o afeto do paciente, tem essa mesma finalidade alertada por Garcia Marques, evitar o contato com o sofrimento e a incerteza, né, que temos ao aproximarmos da emoção presente no íntimo de quem nos consulta. E é para isso que a dimensão estética da psicanálise hoje em dia chama atenção,
O Ruggiero Levi, na semana passada, na SPPA, quinta-feira, né, levou um trabalho muito importante exatamente nesse tema, né, da dimensão estética da psicanálise. Bom, e para terminar, então, eu só quero ler uma parte do discurso de agradecimento do Gabriel Garcia Marques, quando recebeu o Prêmio Nobel, porque eu acho que ele fala disso. E mais uma de suas iluminações mútuas, literatura e psicanálise falam de uma transformação poética da realidade. E por falar em transformação poética, em seu discurso de agradecimento pela recepção do Prêmio Nobel de Literatura, Garcia Marques confessou ter se indagado a respeito de que qualidades de sua obra poderiam ter justificado a escolha da mesma para um prêmio tão importante. Greisso, por favor, me bota o texto número 1. Isso aí. Eu vou terminar, então, lendo esse trecho do agradecimento. Disse o Garcia Marques, então, nesse discurso, é natural que eu me interrogasse qual terá sido o sustento constante da minha obra, que pode ter chamado a atenção desse tribunal de árbitros tão severo. Confesso que não foi fácil encontrar a razão, mas quero crer que tenha sido a que eu gostaria. Quero crer, amigos, que esta é mais uma vez uma homenagem que é rendida à poesia. A poesia por cuja virtude o inventário assustador das naus que o velho Homero enumerou em sua Ilíada está visitado por um vento que as empurra a navegar com sua presteza intemporal e alucinada. A poesia é essa energia secreta da vida cotidiana que cozinha seus grãos e contagia o amor e repete as imagens nos espelhos. Em cada linha que escrevo, trato sempre, com maior ou menor fortuna, de invocar os espíritos esquivos da poesia e trato de deixar em cada palavra o testemunho de minha reverência pelas suas virtudes de adivinhação e pela sua permanente vitória contra os surdos poderes da morte. Entendo que o prêmio que acabo de receber, com toda a humildade, é a consoladora revelação de que meu intento não foi desperdiçado. Então, eu quero encerrar com esse trecho do discurso e só confirmando isso que ele diz, né? É difícil a gente pode abrir, eu acho, qualquer página, ao azar, de 100 anos de solidão, e a gente vai encontrar ali trechos onde a poesia está transpirando nas entrelinhas. É isso, então, que eu queria falar. Obrigado. Então, vamos passar a palavra. Obrigada, Javes. Passar a palavra para o professor Sérgio. Então. Eu precisaria de um minuto descontado do meu tempo, porque eu preciso fazer elogios também, né? E gostaria primeiro de elogiar essa iniciativa, acho fantástico. Hoje, o maior público leitor, proporcionalmente, em qualquer categoria, é da área da psicanálise, da psicologia. É impressionante. Eu digo isso porque conheço muitos públicos e a proporção de leitores no setor é imbatível. Então, na verdade, é um elogio à área, né, de atuação de vocês. Em segundo lugar, eu tenho que também me referir ao Juarez, porque o Juarez, em primeiro lugar, ele escreve, é um dos estilos, eu sempre digo assim, é um dos estilos do Rio Grande do Sul. Ele tem que escrever mais, ele tem que, né, talvez tenha que soltar um pouco os demônios interiores dele, como fez o Garcia Marques. A prosa dele digamos assim, um estilo magnífico, mas um pouco cerebral em excesso, né? Talvez tenhamos aí um escritor ainda contido, mas que um dia vai explodir. Eu tenho, e obrigado, tu fizeste aquela análise uma vez, ele fez uma análise, eu estava trabalhando com um conto que é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, acho que nunca foi traduzido, do Turgenev, chamado, eu não me lembro, é um filho que simbolicamente mata o seu pai, que estuprou sua mãe, é uma história quase assustadora, né? E eu uso até hoje, quando trabalho aqui, aquela interpretação que tu me fizeste por escrito, Juarez, do conto, reveladora, iluminadora mesmo. Tá, agora sim, pode começar a contar. O professor tem que ser controlado, né, com chicote, preferencialmente, porque não sabe parar. Claro que eu vou falar de um livro que acho que todos os que estão nos assistindo, ou quase todos,
Se alguém não leu ainda, eu já manifesto minha inveja, né? Porque vai ter aquele prazer insubstituível da primeira leitura, né? A emoção, a surpresa, a descoberta, principalmente se tratando de um livro de várias camadas, né? Como os grandes livros, né? Eles têm círculos, né? E esse é um livro que tem uma quantidade de camadas, uma das quais, a primeira, e talvez até, num certo sentido, a mais fascinante, é a trepidante narrativa, o fato de ser um romance que, num primeiro estágio, é quase um romance de aventura, porque começa com fuzilamento e termina com os caras com uma criança com rabo de porco e uma espécie de dilúvio, de apocalipse final. Quer dizer, é ação contínua, numa uma espécie assim de proliferar anedótico, né? No sentido anedótico de história, né? Das histórias que vão quase como a Mil e Uma Noites, né? Eu acho que esse livro representa as Mil e Uma Noites do século XX, né? Uma história vai puxando outra num sem fim, e a gente fica ali eletrizado, né, para esse primeiro contato com a narrativa, que, além de tudo, como no Boleiro, como bem disse né, eu diria, na verdade, como um folhetim romântico do século XIX, que ele leu, o Victor Hugo, há uma profusão, também uma proliferação também de paixões humanas, né, destrambelhadas, né, os personagens parecem girar alucinadamente o tempo inteiro em torno dessas paixões, que são paixões variadas, né, que são paixões profundas, que são paixões transgressoras, incestuosas muitas vezes, criminosas outras vezes. Ele não se recusa a tocar na chaga do mal, né? Isso que a literatura do politicamente correto tenta ignorar, quer dizer, o mal é visto como se fosse meramente um fato político, né, ou sociológico. E, na verdade, essas pulsões estão ali. Então, já esse começo desse boleirão, desse folhetim escrito de maneira admirável, já demarca a razão do sucesso de um livro que, quando lançado em 1967 em Buenos Aires, quando o autor tinha já 4 livros, mas era totalmente desconhecido, causou um impacto na cidade de Buenos Aires, a tal ponto que o livro foi lançado em junho, eu acho, julho, em agosto ele foi a Buenos Aires, entrou num teatro com o seu editor, o escritor Tomás Eloy Martinez, e quando ele entrou no teatro, no 100 anos de solidão dessa edição, tinha a foto dele. As pessoas reconheceram. Vejam bem, é um autor que ninguém sabe, que lançou um livro que teve 11 mil exemplares, que se esgotou em 15 dias, e a editora sul-americana teve que fazer mais 20, 30 mil exemplares rapidamente. Quando ele entra no teatro, por causa da foto, alguém o reconheceu e gritou: olhem aí, Gabriel Garcia Marques, e o teatro se levantou e o ovacionou. Ele nunca mais voltou a Buenos Aires depois disso, porque ele era terrivelmente supersticioso. Parte daquela avó ficou dentro dele. Ele tinha superstições assim que são meio patéticas para nós, mas a gente tem que entender dentro do seu contexto de formação, como muito bem o Juarez colocou aqui, contando essas histórias do seu avô. Na verdade, os pais o despejaram para o avô, ele tem uma relação complicada depois com o pai, né? Ele só vai se recuperar com o pai a partir da escrita. Se restabeleceu uma relação subjetiva, favorável com o pai, positiva com o pai, quando ele escreve O Amor nos Tempos do Cólera, né? Curiosamente, os autores do boom, Júlio Cortázar, abandonado pelo pai, Vargas Llosa, o pai foi embora de casa quando ele tinha 1 ano, quando voltou aos 10, o espancava todos os dias e botou num colégio militar para que ele deixasse de escrever poesia e literatura, e Garcia Marques também teve uma relação muito conflituosa e muito distante, porque o pai largou, o seu pai foi o avô, que também o Juarez nos trouxe aqui. Mas, enfim, o livro dele, além dessa primeira camada, ele tem um outro fato que também foi colocado e que remonta a essa tradição, a essa família, essas histórias, que é a presença do mágico, né? A presença do mítico, né? É uma quantidade assombrosa de fatos que, para nós, soariam como irrealidade, como absurdo, não fosse o poder de persuasão do escritor, de nos convencer que aquilo é verdade, mas que traduzem um tipo de consciência específica. E, nesse sentido, ele acabou traduzindo um lado da América Latina que era forte, que era um lado... a América Latina era um continente que havia se modernizado, mais na Argentina, mais no Uruguai, um pouco mais no Chile, e menos no Brasil, menos no México.
e em todo o resto do continente, porque a modernização ela se deu em locais, aqui, por exemplo, no Brasil, no litoral, né? Ela não chegou a todo o país. E com a modernização, que é a modernização do capitalismo, veio a revolução científica, a revolução tecnológica, aquela coisa toda. E o pensamento, tanto aqui no Brasil, no interior, no Grande Sertão brasileiro, como no Grande Sertão latino-americano, é um pensamento mágico de mundo, é um pensamento mítico, ou seja, a realidade não se explica enquanto fenômeno natural, que a ciência pode explicar, mas como augúrio, indício, presságio, referência a algo. Né? Que por isso ele guarda um pouco disso na sua vida, ele não se vestia com tal cor, só escrevia tal horário, né? Mas isso ele traz para o livro, né? Essa visão mítica da realidade, uma consciência sacral da realidade, que não passaram ainda por aquele processo que o Max Weber escreveu uma vez, desmagicização do mundo. O mundo vem se desmagicizando, né? Vem perdendo a sua interpretação mágica porque a ciência está avançando, a racionalidade está avançando. E ele captura esse mundo como fizera antes, é um autor também muito importante para ele, João Rulfo, autor do Pedro Páramo, que é um livro também dentro desse realismo mágico, como antes ainda o reino desse mundo, de um cubano, Alejo Carpentier, e como faria antes dele, mas ele não leu, ele só veio a lê-lo em 66, 67, João Guimarães Rosa, que também pega esses mundos, onde há demônios, há fantasmas, os mortos falam. Eu até anotei hoje, assim, rapidamente, passando meu exemplar, meninos que nascem com rabos de porco, água que ferve sem fogo, objetos caseiros que se movem, uma peste da insônia e outra do esquecimento, ossos humanos que cacarejam como galinhas, um fio de sangue que corre por Macondo, crianças que choram no ventre da mãe, manuscritos que levitam, um bordel zoológico onde há um cachorro veio. Tem um padre ali que eu acho maravilhoso, o Nicanor Reina, que levita, mas ele tem que tomar chocolate quente, espesso e fumegante, né? Tudo isso, que é absurdo do ponto de vista da nossa racionalidade, isso é, do pensamento racional da modernidade, ali é normal. O surpreendente lá, o inesperado lá, é o imã. Né? É o imã, é a pianola. Né? São aquilo que é, para nós, elementos do nosso dia a dia, né? Para eles, o pai começa com o pai levando para conhecer o gelo, né? Que é algo que é absurdo, né? Para nós hoje. Mas ele consegue transformar esse espaço mítico, né, esse mundo mítico, em grande literatura, usando, eu acho que ele usa uma técnica muito, eu só li, me dei conta disso, eu acho que é a terceira vez que li, o exagero. Ele vai exagerando, chove não sei quantos dias e quantas noites. Né? A figura do exagero vai nos acostumando. São tantos exageros que nós acabamos dando aquilo, quer dizer, aquilo é o normal mesmo. Né? Tem coisas, eu anotei aqui, quem via remédios à bela jamais recuperava a placidez do sono. Não, é obviamente um exagero, uma hipérbole, como chamamos. Mas acontecem tanto que vão se tornando naturais. E o livro, portanto, vai nos envolvendo. E, de repente, o mágico, o mítico, já não é mágico nem mítico, é a realidade. É o supremo dom de um escritor de transformar algo que, de alguma forma, agride o nosso conceito de racionalidade e, ao mesmo tempo, com poesia, transformar isso em grande poesia. Pois bem, o terceiro elemento, o segundo foi esse realismo mágico. As pessoas ficando perplexas. Havia, naquele momento, uma ideia de que o romance estava exangue, o romance estava morrendo. Eu tenho até um livro aqui em casa, o romance está morrendo. Né? Na Europa se afirmava isso, não havia mais nada a narrar. O Adorno, antes disso o Lukács, o Ortega y Gasset chegou a dizer, não, tudo que tinha que ser dito, guerra, tudo já foi, as paixões humanas todas já foram escritas. E ele trazia um mundo novo, ele incorporava um mundo novo, e daí a surpresa mundial que ele causou. Mas trazia também dentro de uma ideia de romance total, um romance grandioso, um romance abrangente, um romance onde toda a vida se concentra. Aquilo que o Tolstói conseguiu em Guerra e Paz. Aqui no Brasil, talvez o melhor exemplo seja o Tempo e o Vento, do Érico, ou mesmo, numa escala um pouquinho inferior, o Terras do Sem Fim, do Jorge Amado. Né? Romances que erigem um mundo. Eu fico olhando aquele mundo está ali. Quando fecha o romance, acabou aquele mundo. No dele chega ao preciosismo, alguém chamou esse tipo de escritor de competidor de Deus. Ele compete com Deus. Ele é Deus, ele cria o mundo, como Deus. E o Garcia Marques é mais do que Deus, porque Deus criou o mundo, mas não acabou ainda. Embora já tenha mandado alguns indícios. Né? Mas o Deus Garcia Marques termina, mas quando acaba? Né? No final. Quer dizer, é o apocalipse.
restando apenas alguma coisa, só restando uma coisa, mas rapidamente já vou chegar lá. Estou indo ligeirinho e passando coisas que eu... Então, esse romance, ele tem todas essas atrações, e ele é um romance também que configura o seguinte, ele começa dentro do mito, do plano mítico, aquela gente que ouve fantasma, o morto que persegue, né, que é o morto perseguindo no banheiro, é uma delícia, né? E é um certo humor, né? Ele não esquece a poesia, não desloca a presença do humor. Tem uma frase que eu até anotei que eu adoro, essa frase aqui, eu tenho um filho vegetariano, eu brinco com ele. Em pouco tempo, falando a respeito do personagem, que agora não me lembro qual é, adquiriu o aspecto de desamparo dos vegetarianos. Essa é uma frase maravilhosa. Claro que é uma frase humorística, nada contra os vegetarianos, mas o humor também, quer dizer, tudo isso faz parte dessas camadas que vão em superposição contínua, vão criando a ideia de um romance esmagadoramente potente, né? Essa ideia assim, que tem de vastidão, de complexidade, né? E de energia, de vitalidade. Nesse plano inicial do mito, hoje eu nunca tinha me dado conta disso, mas como eu ia falar hoje, né, com Juarez, aí me assustei, pô, Juarez vem lá, não vou... Tem uma coisa que talvez não tenha sido abordado ainda nessa relação entre psicanálise e literatura, que é o fato, eu até anotei aqui, na primeira parte do livro começam a se tornar visíveis, a gente só vai perceber plenamente no final do romance, alguns sentimentos arquetípicos, como, por exemplo, como a busca do conhecimento, o desejo do conhecimento, uma característica que percorre, todos querem saber, né? Aquilo que é tão humano, né? Não se situa, esse desejo do conhecimento não se situa por uma pressão do ambiente, não é uma pressão educacional, não está dentro do indivíduo. A culpa do amor. A pulsão sexual brutal, né? As relações incestuosas, as relações terríveis, né? Nessa narrativa. A culpa do amor. Há uma culpa, os personagens se sentem frequentemente culpados. Né? Há uma culpa. Talvez não seja só do amor, eles carregam uma culpa original, não sabemos qual é. E a solidão, que é como uma herança maldita, né? Que vai acompanhando toda a família. Então é um romance que começa na família, mas logo em seguida ele vai para uma parte mais histórica, quando a história se incorpora ao texto, vem a República Bananeira, né? Vem as bananas, a firma bananeira, ela entra na história, e na história concreta da América Latina. Sai do espectro de Macondo, aquela aldeia quase pré-histórica, sai do espectro da família, uma família quase matriarcal, dominada por aquela Úrsula majestosa, centro, eixo da família, né? Razão razão e sentido daquela família, e ao entrar no plano histórico, ele nos dá um quadro que, naturalmente, é real e, ao mesmo tempo, alegórico. O livro toma uma conotação menos mágica, menos mítica, e isso vai quase até o final, né? Essa presença forte do histórico, sempre dentro dos dramas familiares das várias gerações de Buendia. E, no final, no entanto, o livro recupera. O livro ele não tem uma sequência, digamos assim, dentro da historicidade moderna que tomou conta de Macondo. A empresa vai embora, né? E Macondo se torna uma ruína, Macondo se torna uma espécie de limbo, de inferno, né? De pobreza, solidão e nostalgia de um passado que se fora. E no final, então, vem aquele final apocalíptico causado pela relação incestuosa e o nascimento de uma criança com um rabo de porco, que vai trazer, então, a desintegração final de Macondo. Quer dizer, volta ao mito, o romance se fecha em si mesmo, e é uma totalização absoluta, porque acabou Macondo. Diferente não acabou a Rússia no final do Guerra e Paz, não acabou o Rio Grande do Sul no final do Tempo e o Vento, Macondo acabou. É também uma metáfora do fim, porque esse mundo foi sendo pouco a pouco desalojado, esse mundo mágico dos grandes interiores perdidos, sem vias comunicantes com a cidade, sem escola, sem informação, né? Esse mundo foi sendo eliminado pouco a pouco, né? Em toda a América Latina, digamos, o que chamam de progresso, né? Foi chegando a energia elétrica, o telégrafo, a estrada, o trem, e com isso o livro foi se destruindo. Estou chegando ao fim, já vou rapidamente terminar.
enfim, eu só queria deixar aqui, que eu anotei aqui ainda, já falei do... Eu tinha que falar, mas não vou falar da questão do narrador, vou falar só agora, um segundinho, e do estilo maravilhoso, como bem colocou, onde a poesia emerge de maneira surpreendente. Como é que faz a poesia? Ele faz de 2 ou 3 formas. Uma delas é sentenças. A vida é isso. Fazer uma literatura sentenciosa é muito complicado, porque, em geral, você diz lugar comum, em geral, você diz platitude. Amar é não ofender o outro. Às vezes, ele dá umas derrapadinhas aqui, mas, em geral, são sentenças originais sobre a vida, que ele gosta disso, né? Uma espécie de filosofia do cotidiano, e sobremodo, por um uso extraordinário do adjetivo que ele aprendeu com Borges, não tem nada a ver a obra dele com a do Borges, mas ele aprendeu, ele era um leitor fascinado por Borges, que é um uso inédito, inesperado do adjetivo. Passei meu tempo já, por favor, aí, Maria Regina, quanto tempo tenho aí? 4 minutos. Então tá, então eu estou correndo aqui. Chegar ao final, então vou pular, vou chegar ao final. Se der tempo, eu vou ler um trechinho aqui do final, que é extraordinário. A questão da busca do conhecimento chega no final do romance através da decifração do manuscrito. Nós percebemos que o que nós estamos lendo é o manuscrito, né? O manuscrito do cigano Melquíades. Quer dizer, o ciclo mágico, na verdade, a historicidade beirou Macondo, passou por Macondo, mas não foi capaz de transformar a estrutura psíquica, mental, né, de visão de mundo. Porque quem escreve aquilo, antevendo quase 100 anos antes, quem escrever aquilo foi um cigano. O que nós estamos lendo são os manuscritos de Melquíades. E neste momento, então, vem 2 coisas, eu acho que 2 coisas formidáveis. Uma principalmente essencial. Veio o Apocalipse. Caiu o mundo acabou. Para Macondo acabou. Macondo é condenado. Estava condenado, né? Estava escrito nas estrelas, estava determinado. Haveria o incesto, haveria o menino com rabo de porco, e aquela estirpe desapareceria para sempre, e com ela a cidade, e com ela todo aquele mundo. Mas o que fica? Quer dizer, não sei como, alguém pegou, no meio desse, sei lá, se é um vendaval, um furacão, né, línguas de fogo que o Espírito Santo emitiu, o certo é que, no final, sobraram os manuscritos. O que nós estamos lendo são os manuscritos. Ou seja, diante da destruição, diante do aniquilamento, diante da corrosão contínua do mundo, diante da desintegração da vida, do caráter, digamos, precário, do caráter mínimo da vida humana, da experiência humana, algo fica sobrevoando, né? Sobrevoando não é bem um termo para usar para Macondo, né? Emergindo desse mar de destruição, os manuscritos. O que fica é a literatura. Na verdade, 100 anos de solidão é, não só, mas é também um livro de elogio da escrita, né? A escrita como forma do indivíduo vencer, né? As sombras, os surdos poderes, eu copiei, não me lembrava desse discurso, Juarez, os surdos poderes da morte. Se eu tenho 1 minuto, eu vou ler para mostrar para quem não leu a poesia da escrita. Final, é a página final. O último, Aureliano, está decifrando. Na sua ânsia de conhecimento, ele chegou agora à decifração dos manuscritos, está terminando de ler. Quando ele está terminando de ler os manuscritos, ele coincide, o tempo da leitura coincide com o tempo real de Macondo, ou seja, ele está lendo quando Macondo começa a ser destruída. Então começou, olhem como ele descreve o vento, esse apocalipse, cheio de vozes do passado. Olha que bonito, um vento cheio de vozes do passado, de murmúrios, não dos mortos, de gerânios antigos. Isso é poesia. Isso é uma quebra absoluta, digamos, do realismo trivial. O que vem com o vento é o murmúrio de gerânios. Gerânios não murmuram. De suspiros, de desenganos anteriores. Né? Quer dizer, esse vento parece que vem trazendo consigo, na sua força destrutiva, tudo aquilo que foi, que um dia foi, e que agora não será mais. Aí ele segue. Aureliano perseguiu, então, os caminhos ocultos de sua descendência.
e encontrou o instante da sua própria concepção entre escorpiões. Olhem agora essa frase. O tempo inteiro é assim. Entre escorpiões e borboletas amarelas num banheiro crepuscular. Eu não sei o que é um banheiro crepuscular. Não existe banheiro crepuscular. Existe banheiro de louça, de cobre, né, sei lá, de fibra. Mas um banheiro de crepúsculo, né? Talvez, claro, ele esteja se referindo, fazendo uma relação com o crepúsculo desse mundo. Mas olhem mais, antes disso, quer dizer, nesse banheiro havia escorpiões. Até possível imaginar um banheiro antigo. Mas borboletas amarelas, elas surgem como uma imagem de uma poesia que aqui é melancólica, porque está acabando esse mundo. Para terminar, estava tão absorto que também não sentiu a segunda arremetida do vento, cuja potência ciclônica arrancou das dobradiças as portas e as janelas, esfarelou o teto da galeria oriental e desprendeu os cimentos. E aí ele começa a descobrir coisas, e foi perseguindo pelos labirintos mais intrincados do sangue, até chegar aquele momento e engendrar o animal mitológico que haveria de pôr fim à estirpe. Mas quando já era um pavoroso rodemoinho na poeira e escombro centrifugado pela cólera do furacão bíblico. Ora, o furacão não tem cólera, né? O furacão não tem sentimento algum. Né? Mas reparem como vai tornando-se cada vez mais forte, mais denso, quando Aureliano pulou 11 páginas para não perder tempos com fatos conhecidos demais e começou a decifrar o instante que estava vivendo, decifrando-o à medida que vivia, profetizando-se a si mesmo, no ato de decifrar a última página dos pergaminhos, como se estivesse vendo a si mesmo num espelho falado. Então deu outro salto para se antecipar às predições e averiguar a data e as circunstâncias da sua morte. Entretanto, antes de chegar ao verso final, já tinha compreendido que não sairia nunca mais daquele quarto, pois estava previsto para a cidade dos espelhos, ou das miragens, que seria arrasada pelo vento e desterrada das memórias dos homens, no instante em que Aureliano Babilônia acabasse de decifrar os pergaminhos, e o que tudo estava escrito nele, como a nossa vida, era irrepetível desde sempre, e por todo sempre, porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a Terra. Daí a condição humana, né? A condição não é mais Macondo, isso aqui é a condição humana, né? Estamos condenados sempre sem uma segunda oportunidade sobre a Terra. Que beleza, né? Que força. É um texto, né? É um texto, é um grande texto. Tá bem, passei, desculpe, acho que passei um minutinho, mas era que eu queria ler esse final para lembrar com vocês esse final. Muito lindo, muito obrigada, professor. Então, agora vamos abrir para discussão, debates, comentários, aguardando, então, a inscrição das pessoas que quiserem participar. Se vocês também quiserem fazer mais comentários, Juarez, professor Sérgio, por favor, fiquem à vontade enquanto as pessoas... Enquanto o pessoal se inscreve, vou fazer uma história, contar uma história aí para o Juarez. Eu sempre dei muitos cursos sobre o Garcia Marques, sempre contei essa história que está no Viver para contar, que ele estava indo para Acapulco, ele sempre vendeu essa história, indo para Acapulco, teve aquela epifania, como tu muito bem colocaste, e voltou correndo. Agora, um chato de um biógrafo, o Gerard Martin, que fez uma biografia enorme, 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 pesquisou assim tudo, quando ele espirrava, descobriu, para minha desilusão, pelo menos, que, na verdade, não foi assim a história. Ele estava indo para Acapulco, foi para Acapulco, e ele encontrou registros do Gabriel Garcia Marques em Acapulco. Claro que ele... Pode ser que na viagem ele teve a ideia de como formularia o texto, que ele estava atrás disso há muitos anos, né? Mas não teve, voltou correndo. Não, ele foi para Acapulco, teve nas férias, e aí depois voltou para escrever. É que escritores são inconfiáveis. Memórias de escritores, depois disso, eu não vou nunca mais confiar na memória de um escritor, no livro de memórias, numa autobiografia de um escritor. Eles mentem muito, né? Aliás, o João Cabral de Melo Neto, ele comenta isso. Nunca pergunta para um escritor, para um poeta, por que ele escreveu aquele texto, porque ele vai inventar uma outra ficção. Ele não vai contar a verdade. É verdade, não dá. Realmente são seres inconfiáveis.
Pessoal, para fazerem um comentário, perguntas, basta vocês clicarem na mãozinha embaixo, na barra que nós colocaremos, então, para vocês participarem conosco do debate. O pessoal está meio tímido. Clarice, vamos colocar a Grayson de 2 em 2? Pode ser. Então, nós temos, por enquanto, a Clarice Kovacs e o Fernando Brum. Oi, Clarice. Oi, boa noite. Eu queria só dar os parabéns para os dois, porque foi realmente, está sendo uma atividade maravilhosa e é um prazer poder ouvir vocês, né? Enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei de uma cena tão emocionante que acontece no início do livro, quando ele diz assim que as coisas ainda eram tão novas que não tinha nome e que tinham que se apontar para elas para designá-las, né? E eu achei isso tão bonito, porque é a infância da humanidade ali, e eu gostaria de ouvir o Juarez falar um pouco a respeito. Obrigada, era isso. Parabéns, estou adorando. Vamos, Fernando, quem sabe... Tudo bom, Fernando? Quem sabe tudo bem. Boa noite, professor Sérgio, Juarez. Né? Foi uma alegria ouvir vocês dois, assim, né, com tanto entusiasmo, com tanta paixão, né, mostrando não só um conhecimento, mas uma relação íntima, né, com esse livro que é tão caro para, eu acho, a literatura, pelo menos latino-americana. E o meu questionamento, ou ouvir de vocês um pouquinho, porque o professor Sérgio sabe disso, né, acho que a gente comunga desse aspecto de as grandes aberturas da literatura. Eu acho que talvez esse livro tenha a maior das grandes aberturas da literatura. Então, ouvi um pouquinho sobre, né, esse impacto, né, da literatura como abertura, ou seja, em que momento, e claro, né, desde o começo, mas em que momento o texto te ganha, te derruba, né, te boxeia, como Cortázar falava, apesar de ser um grande romance. E, ao mesmo tempo, ouvi, né, se é fato ou não a relação do Garcia Marques com o Érico Veríssimo, né? Porque quando tu lê um livro e o outro livro, né, existe uma relação de 7 gerações e, enfim, o quanto isso é um arquétipo universal ou o quanto isso é, né, uma relação mesmo de admiração do Garcia Marques em relação ao Érico. Muito boa noite. Deixa o Juarez responde primeiro a Clarice, depois eu te respondo essa aí do Érico, que eu tenho uma boa informação sobre isso. Tá. Bom, essa questão que a Clarice levantou, eu acho a aquisição da linguagem, né, por uma criança, está muito bem lembrado pela Clarice, as coisas eram tão novas que ainda não tinham um nome. Eu acho que a aquisição da linguagem por uma criança e o início do pensamento simbólico, talvez a coisa mais parecida com um milagre que a gente pode pensar, né? A gente que assiste o nascimento de um filho, o nascimento de um neto, que lá pelas tantas, em algum tempo eles começam a pensar não só palavras, mas conceitos com um alto nível de abstração, e que isso vai surgindo, né, quase que espontaneamente. Eu acho muito lindo isso, e no romance aparece muito, muito bem. Eu tive a oportunidade de assistir uma vez uma criança, ele era filho de um pessoal que morava numa fazenda, e eles tinham um álbum de fotografias com fotografias de cavalos, tá? E ele, pequenininho, ele dizia cavalo, e aí eu me lembro que ele pegou a página onde tinha a fotografia de um cavalo e apontou com o dedinho e disse assim, cavalo. E aí ele virou a página e disse, outro cavalo. Esse conceito de outro, ele nem sabia falar direito, mas o conceito de outro, né, eu achei assim, e eu tenho, né, vários exemplos, mas é bem lembrada essa questão que a Clarice trouxe da aquisição da linguagem. Bom, e uma outra coisa, né, na psicanálise, uma das coisas, né, importantes da nossa prática é ajudar o paciente a
encontrar palavras, né, para expressar algo que, às vezes, muitas vezes, está sendo inominável. Então, só quando ele encontra a palavra para denominar aquilo e tem uma compreensão simbólica maior do que está acontecendo, é que ele pode, né, progredir nos passos dele, né, no tratamento. É isso, Sérgio. Vamos ver. Eu vou responder ao professor Fernando aí, querido meu ex-aluno lá na URGS, há uns anos, muitos, não muito, poucos, ele é jovenzinho ainda. Essa questão do Érico resultou de um equívoco, de uma informação transmitida por Doc Comparato, já falecido, que veio para o Brasil e disse assim: o Gabriel Garcia Marques me disse que leu e O Tempo e o Vento o influenciou. No entanto, Fernando, não há nenhum nas biografias dele, nessas conversas com Plínio Apuleio Mendonça do Cheiro de Goiaba e uma outra bem mais volumosa, em duas enormes biografias dele, e principalmente num livro do Vargas Llosa, o melhor livro que existe sobre o Garcia Marques, disparadamente, é um livro chamado História de um Deicídio, né? O Vargas Llosa defende a ideia de que o grande escritor é um assassino de Deus, porque ele não está satisfeito com a realidade como ela é, e a realidade, para ser boa, precisa da sua obra. Então, ele quer criar uma obra diferente da obra criada por Deus. Né? Que é claro, é uma espécie assim, simbólico que ele está dizendo, mas o Vargas Llosa não tem nenhuma referência, não há nenhuma referência. Eu li bastante coisas sobre o Garcia Marques, muitas coisas, não há nenhuma referência. E em 2010, quando o Vargas Llosa esteve aqui em Porto Alegre, eu fiquei como apresentar, acabamos saindo e tal, e perguntei para ele, ele disse: olha, não tenho informação, eu não conhecia o Érico Veríssimo. Ouvi falar, assim, vagamente, mas não há nenhuma, olha, não vou dizer assim 100%, o cara como escritor pode não ter, mas porque ele sempre abriu tudo que ele leu, Kafka, Ruf, tudo, inclusive a literatura de segunda classe que ele gostava de ler folhetim romântico, né? Não há, de fato, nenhuma comprovação, em parte alguma, nenhum registro, em parte alguma, que ele tenha lido O Tempo e o Vento, quanto mais tenha sido influenciado. Essa que é, digamos assim, a verdade factual. O Doc Comparato, eu acho que veio aqui, largou essa, tal, e, né, pode ter falado para o Garcia Marques, por gentileza, sim, li e tal, mas não há, isso foi oral, né? Não há nada escrito, nada, nenhuma declaração do Garcia Marques, nada que represente. Agora, claro, alguma similitude entre os... Como também há entre 100 Anos de Solidão e Guerra e Paz, né? Esses livros totalizantes, né? Esses livros abrangentes. Paulo Favalli. Estou escutado? Sim. Vai, Favalli. Juarez, Sérgio, Maria Regina, boa noite. Excelente esta noite, com esse romance, que eu fiquei meio relutante em assistir, porque eu estava vendo aqui a edição que eu tenho, que já mandei encadernar. Ela é uma edição, está aqui a minha assinatura, 1970 foi a leitura que eu fiz, fazem 50 anos. E estava há pouco ainda comentando com a Clotilde, que vocês conhecem, que eu nunca me esqueci da última frase: as estirpes que viveram 100 anos de solidão, e eu repeti isso hoje, depois de 50 anos, né? As estirpes que viveram 100 anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a Terra. Isso aí ficou marcado na minha memória. Enfim, mas antes de mais nada, eu tinha uma pergunta para fazer para o Juarez, depois eu faço um comentário. Afinal, Juarez, tu nos deixaste aqui empenhados. Qual é a diferença entre dromedário e camelo? Qual é a diferença? Entre dromedário e camelo. Eu fiquei curioso para saber, porque até hoje eu não sei. Esses dias eu estava comentando isso com a Lúcia, e ela foi procurar no dicionário e me disse que um tem uma corcova, o outro tem duas, mas eu já esqueci quem é que tem uma, quem é que... Não sei. A
explicação que eu tinha quando era guri, mas não me convenceu bem ainda. Uhum. Voltando aos 100 anos de solidão, uma coisa interessante, eu acho que o Juarez sabe disso, a Maria Regina também, mas falando para o Sérgio, a psicanálise tem sofrido uma transformação substancial, né? De ser uma psicanálise tradutora de um conteúdo inconsciente, traduzindo aquilo numa linguagem racional, a partir de autores como Winnicott e Bion, ela deixa de ser essa psicanálise da tradução e passa a ser de uma vivência, sobretudo com Winnicott, que nos diz o seguinte: olha, na verdade, as coisas ocorrem num espaço entre a realidade e a fantasia, e o mundo interno. O Winnicott vai chamar isso de espaço transicional, que é o espaço da criatividade, é o espaço do brinquedo infantil e é o espaço que permanece na vida adulta, porque nós vivemos, felizmente, nessa área intermediária. Quando nós vamos muito para o lado da realidade, nós ficamos muito chatos. E se nós ficamos no lado da fantasia, nós enlouquecemos. Então, é esse oscilar entre a fantasia e a realidade que nos faz ser criativos e que nos dá vivência. E a psicanálise tem se sustentado muito nisso. E a minha questão é exatamente se o fascínio desse livro não é exatamente por nos colocar nesse espaço, né? Uhum. Não é exatamente isso. Nós vivemos e nós nos encantamos e, como disse o Sérgio muito bem, de repente nós estamos, parece, vivendo aquilo como se fosse uma realidade e, ao mesmo tempo, sabendo que é um brinquedo, que é um faz de conta o tempo todo. Era esse o meu comentário. Um abraço e muito obrigado pela apresentação de vocês. Favale, e esse teu comentário, né, é muito importante nesse que o que o Sérgio comentou muito bem da transformação mítica da realidade, a transformação poética da realidade. A gente tem várias passagens, né, nesse romance que correspondem a fatos, né, da biografia do Gabriel Garcia Marques, só que transformados numa linguagem mítica, numa linguagem poética. Por exemplo, né, a frase de abertura do romance, né, que eu vou reler, eu acho, assim, muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. O que aconteceu na vida do menino Gabriel Garcia Marques foi que o avô dele levou ao mercado de peixes e ele viu um pargo, um peixe congelado, né, e naquele dia ele conheceu o gelo. Ele colocou a mão em cima, né, da camada de gelo que cobria o peixe. Agora, vejam como isso se transforma na linguagem, né, do Gabriel Garcia Marques, tanto que no romance, quando ele entra em contato com o gelo, que um gigante abre, um gigante que era um dos companheiros do Melquíades, abre uma caixa onde estava um bloco de gelo, né? E aí o avô, né, diz assim, é o maior diamante do mundo, porque vê aqueles brilhos da luz do gelo, né? E o Melquíades assim, não, é gelo, né? Então, essa transformação, e isso aí, essa ideia que o Favale trouxe, eu acho importante, né, nessa questão do espaço transicional, porque uma das aquisições que a psicanálise fez, né, e já a partir da Melanie Klein, falando que a gente não vive só no mundo externo, mas vive no mundo interno também, cheio de objetos internos, né, e aí é uma ideia, né, de Bion, né, a gente está sempre sonhando. Na verdade, né, a gente não sonha só à noite, né, quando dorme. Quando dorme tem um ambiente favorável a que essas imagens apareçam, mas durante todo o dia, né, tem um mundo onírico dando conta continuamente, né, dos estímulos que nos chegam do mundo externo. E é nesse espaço que a gente vive, e é esse espaço mental tão bem, né, explorado pelo Gabriel Garcia Marques. Leonita Serena.
Leonida, por favor, ligue seu microfone e a câmera também. Ela caiu, então... Vamos aguardar que ela entre novamente, mas eu também quero ouvi-los, né? Enquanto não temos outros inscritos. Eu fiquei pensando, realmente, é um livro que é uma poesia, né? Porque fala da humanidade, né? Do nosso destino, dos nossos traumas, dos nossos amores, das nossas dores. E algo que o Sérgio falou, né, e que eu acho bem importante, também queria ouvir você sobre isso, Juarez. O Sérgio colocou assim, que é um livro que é a busca do conhecimento, né, uma das coisas que tu colocaste. E realmente é uma saga familiar, são fatos transgeracionais, e já que o Favalli falou no Winnicott, eu me lembrei do Bill, essa questão da busca do conhecimento, né, do vínculo K, menos K, que é o não conhecimento, né? É tudo, o nada, né? O nothing, o nothing, porque fiquei pensando que esses personagens, eles transitam, uns querem saber, outros não querem saber, e se escondem, e se retraem, né? Então, acho que este mundo mágico, fantasioso, que de certa forma expressa o nosso funcionamento mental, né, essa questão dessas pulsões do conhecimento, pulsão sexual. Eu gostaria de ouvi-los sobre isso. Isso aí eu acho que é mais o Juarez que tem aí a teoria. É que a teoria nessa... A gente fica tão tomado por esse mundo do Gabriel Garcia Marques, a teoria às vezes até pode atrapalhar um pouco. É verdade, pode acontecer. Eu fui imerso durante esses dias muito nesse mundo de magia. Quer ver uma coisa? A chegada da Rebeca na casa dos Buendia, ele diz, a chegada da Rebeca, assim, né? A bagagem dela era um baúzinho de roupa, né? Uma pequena cadeira de balanço de madeira com florzinhas coloridas pintadas à mão e um embornal de lona que fazia um ruído de cloc, 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 e depois a gente vai saber que eram os ossos dos pais. Que isso não é uma coisa que aconteça. Uma menina vai ser a filha do tio, chegando numa casa, ela carrega os ossos dos pais. Agora, eu fiquei, depois de ler essa passagem, quem de nós, ao longo da vida, não carrega, né, um embornal simbólico com os ossos e as lembranças, né, dos nossos pais? A maneira como ele descreve isso é comovente, né? Até o barulhinho que faz, né, batendo no outro, cloc, 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 e ela chegando. Então, é por isso que eu falei agora que a teoria dessa hora, né, claro, pode depois pensar na transformação simbólica e tal, mas nessa hora a gente é tomado por essa avalanche poética do Garcia. É verdade. É interessante também que é um livro, porque a gente puxou agora, nós estamos nessa questão de alguns dos motivos centrais do livro, mas é um livro que pode ser lido, como foi lido também, como um livro profundamente social sobre a América Latina, a exploração, acho que até um pouquinho reducionista, se for só esta, mas ele permite, né, esse é o clássico, né, que permite várias leituras diversas, né, não tem um sentido único, é uma obra esquiva até, né, nesse significado, né, não tem aquela interpretação única possível, né? São vários romances, é psicológico, é sociológico, é mítico, né? É feito dessas coisas inesperadas, porque o que me surpreendeu sempre na prosa dele, é um gosto pelo insólito, né? Ele tem um insólito do cotidiano. Eu acho fantástica essa interpretação de levar os ossos, mas
Mas muito mais absurdo, muito mais absurdo, não, muito mais inesperado, surpreendente, é você carregar os ossos fazendo aquele barulhinho de ossos, né? Quer dizer, essa imaginação delirante, vamos dizer assim, que ele tem, né? Digamos assim, transbordante, né? Que passa de todas as medidas, é que torna também a sua ficção incrível, né? A gente fica, a cada momento leva uma surpresa, né? Não só verbal, poética, mas uma surpresa desse cotidiano insólito, né? Que ele põe a baila para falar de paixões universais, de sentimentos universais. Uhum. É uma outra passagem, por exemplo, quando ele fala no envelhecimento da Úrsula, né? A Úrsula está muito decepcionada com a maneira como ela está sendo tratada pelo tempo, que ele começa a fazer o tempo, né? Os mesmos truques que os turcos faziam para medir de percal, né? E as crianças cresciam mais depressa e até os sentimentos evoluíam de outro modo. E ela está muito revoltada. E a descrição que ele dá é de uma velhinha que está sentindo a camisola dela, né? A expressão que ele usa, estavam enredando com uma camisola de teias de aranha. Camisola, não, uma camisola de tal tecido, tal cor, né? Uma camisola. Então, o sentimento, né, do envelhecimento imparável, né? Uma camisola de teias de aranha. Quando tu falaste, Sérgio, que ele também aproveitou muito esse uso de adjetivos que o Borges, mestre, o Borges não falava numa noite escura, ele falava numa noite unânime, né? Sensacional de um adjetivo, né? E o Gabriel Garcia Marques é outro mestre assim no uso desses adjetivos. É curioso que o Borges não tinha simpatia por ele, né? O Garcia Marques nunca também manifestou publicamente, mas nesse livro do Vargas Llosa ele dizia que ele lia o Borges em busca dessa junção de substantivo e adjetivos inesperados, surpreendentes. Mas o Borges não gostava, porque o Borges não gostava de romances longos, né? Ele tem até aquela famosa piada que eu sempre achei que fosse também uma lenda, mas não é. 100 anos de solidão devia ser 50 anos, ficaria bem melhor, 50 anos de solidão. É maldade do Borges, né? Mas ele não gosta do romance contemporâneo, ele pouco lia, né? Não, ele gostava do conto, que é enxuto, que é perfeito, preciso. Ele via no conto uma espécie de poesia da prosa poética, né? E uma outra coisa que o Fernando colocou aí, o nosso professor Fernando, é dos inícios. Realmente, o Garcia Marques tem sempre uma qualidade magnífica para prender o leitor desde o começo. Esse é um recurso dos grandes romancistas, né? Agora, não me parece, para mim, não é. Ele disse que eu achava melhor. Ele julgou que eu acho uma das 10, 20 melhores. Mas tem aquela, quando Jorge cansa a corda, transformado num inseto. Mas, para mim, é uma sentença. Tolstói e Ana Karenina. As famílias felizes se parecem, as infelizes é que o são, cada qual à sua maneira. Ponto. Não precisa nem descrever mais o romance. Está aí. As famílias felizes se parecem. A felicidade é quem que se interessa, porque eu não vou ler um romance sobre a felicidade, né? Agora, as famílias infelizes são cada qual à sua maneira. Né? Isso é um início absolutamente magistral, né? do velho Tolstói. O grande, para mim é o grande, é o meu Deus, né? A quem eu beijaria, me ajoelharia, me agarraria às suas pernas e beijaria para o cara que escreveu Guerra e Paz, né? Aí fez a obra suprema para mim do romance ocidental. Aliás, pelo que eu entendi, a Villamil, que a gente estava conversando a respeito dela antes de começar, é um dos autores também, né? Não, ela me disse algo que eu fiquei perplexo. Eu devo confessar, embora ame esse livro, agora eu vou relê-lo porque me pediram para dar um curso aí sobre Tolstói. Eu vou relê-lo. Tenho ele, é incrível, porque eu li aos 18 anos e tem muita coisa dele na mente. Ela disse que leu 3 vezes. 3 vezes. Olha, Guerra e Paz são 1.200 páginas, né? Então, realmente é uma leitora, né? Uma leitora... e é uma guerra, né? Ela gosta mais do Tolstói. Tem uma guerra absurda. Tolstói ou Dostoiévski? O George Steiner tem um livro, Tolstói e Dostoiévski, mas no fundo ele quer fazer uma comparação.
Não tem como comparar, são dois gênios do romance, né? Não tem, cada um é a sua maneira, aí sim cada um é infeliz à sua maneira. Não dá para fazer esse tipo é muito difícil, né? Fazer uma comparação. Como diz uma vez o Sérgio Faraco, isso não é concurso de Mias, né? O cara ser melhor. Mas a gente tem um cânone, não adianta dizer que não tem, porque tem um cânone que é ditado pelo tempo, né? O tempo ditou. Cem Anos de Solidão continua sendo lido, admirado, vendido. Tem detratores, pessoas que dizem que... Eu vi, agora mesmo, vi esses dias um ataque aí o livro, mas eu acho que é um livro que perdurará, né? Perdurará por muito tempo. E a história do Lhosa é curiosa porque eles eram amigos íntimos. Eles se visitavam todos os dias e tiveram uma briga por razões sentimentais, violenta, né? Em 70 se não me falha a memória, 76. E o Lhosa, brabo, né? Proibiu a reedição desse livro clássico, é um livrão, não está aqui nessa peça, mas eu mostraria 600 páginas, chamado Gabriel Garcia Marques, a história de um deicídio. Nunca saiu em português, e ele desautorizou o livro, nunca mais podia ler. Agora saiu o livro numa hora, agora não, já faz alguns anos, e no final da vida, os amigos, porque eram amigos, todos tinham os mesmos amigos também, tentaram, e aí pelo início desse século, começou a haver não se falaram, mas começou a haver uma aproximação. Quando a Real Academia Espanhola lançou uma edição de capa verde, que alguns devem ter, dos 100 Anos de Solidão em espanhol, linda edição, eles pediram para o Vargas Llosa autorização para colocar um texto dele, um fragmento lá de 20 páginas, da análise que ele faz, que tem 600. E ele concordou. E aí o Garcia Marques perguntaram para ele, não, até se não for assim, só nós dois. E aí começou a haver nunca chegaram a se falar. Só que logo em seguida sobreveio, né, dessa aproximação, que foi lenta, sobreveio o Alzheimer, né? E aí o Garcia Marques ficou fora do ar. Né? Foi pena que dois grandes escritores não puderam, eles tinham sido os grandes amigos, um da vida do outro, né? E não puderam se reconciliar. Mas parece que na morte do Garcia Marques, o Vargas Llosa fez uma homenagem. Sim, depois ocorreu exatamente isso. O Vargas Llosa, que então... o Vargas Llosa até foi deselegante quando, em 82, o Garcia Marques recebeu o Prêmio Nobel. Ele disse assim, tinha autores que mereciam muito mais, a começar por Borges. Pô, tu não diz isso, né? De um teu colega, teu amigo e tal. Mas depois houve essa aproximação e o Vargas Llosa chegou a dar um curso, e o Garcia Marques soube disso, ele deu um curso, eu acho que em Princeton, sobre a obra do Garcia Marques, que era que ele tinha dado na década de 60, em Londres, daí que ele originou esse livro dele. E aí estava aquela aproximação, mas não tinham ainda se telefonado, não tinha. E no dia que o Garcia Marques morreu, eu vi uma imagem, né, da TV espanhola, visivelmente Vargas Llosa embargado, visivelmente comovido, né, aquelas coisas, né? A vida é cheia de, como diria o Machado de Assis, é cheia de mistérios. Não conseguiram se estabelecer um vínculo novamente, né? Foi pena, porque eram dois gigantes, ele e o Lhosa, né? Se não tem pergunta, eu queria falar uma coisa com o Sérgio, perguntar uma coisa para ele, tá? A gente falou no Borges, e o Borges tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim, de que a literatura acaba, às vezes, criando uma realidade. Uhum. Por a gente visitar aquela região da Mancha, né, sem ver os transformados em gigantes. Quer dizer, ele ficou povoado pela literatura do Cervantes. E tem falasse em hipérbole, e tem uma coisa muito interessante, havia aquela companhia das frutas que plantava bananas ali em Aracataca, né? Um dos campos era chamado Macondo, que é uma palavra indígena, que o Garcia Marques aproveitou para nomear a cidade, e aconteceu uma revolta dos trabalhadores, e houve uma repressão policial. E era muito controvertido porque eles tinham atirado nas pessoas, se tinha morrido uma pessoa, se tinham morrido 3 pessoas, ou não tinha morrido nenhuma. Bom,
romance, o Gabriel Garcia Marques fala que morreram 3.000 pessoas. Isso aí. E é certamente falso esse dado. Não, mas ele diz que ele ficou muito contente porque lá pelas tantas a realidade validou o que ele disse, porque a sessão da Câmara de Vereadores, não sei de que cidade, na Colômbia, lá pelas tantas fizeram um minuto de silêncio para os 3 que morreram nesse episódio da história da Colômbia. Não, frequentemente a literatura, né? Uma vez eu lembrei, assim, pegando esse mote do Borges, né? Quer dizer, quem é que lembra alguma coisa, talvez nem estudantes espanhóis, eu sempre tenho uma filha que mora na Espanha, o que estava acontecendo na Espanha nos primórdios do século XVII, no ano que veio à luz os Sertões, o Don Quixote, estava pensando no Euclides. Ninguém sabe. Qual é? Então, quer dizer, o Don Quixote está vivo. O que permite, então, a gente, num golpe, digamos, retórico, dizer o seguinte: a verdadeira vida não é a nossa, a verdadeira vida está no texto. A vida verdadeira está no texto, o texto está lá, eu estou com Don Quixote agora. Aquilo que pode ter, só saberemos se tem algum livro lá, alguém que escreveu sobre um rei espanhol, acho que o Filipe já tinha caído, sei lá quem era o rei da época, né, na Espanha. Se não tem um livro, também não existe o rei. Né? A realidade, de alguma forma, Don Quixote é muito mais real do que o Império Espanhol, né? Que acabou já há tempo, né? Para o mundo inteiro. Ninguém sabe de Império Espanhol, a não ser um estudioso de história, alguém que gosta muito de história. Né? E a literatura persistiu. Né? Então, é uma coisa legal isso a respeito ela sobrevive, né? Ela ultrapassa o tempo, ultrapassa a morte. A arte não é só literatura, a arte é a única coisa que ultrapassa a morte, né? Não tem nada que fique. Quem é Epitácio Pessoa, Washington Luiz, não sabemos, né? Mas quem é Jorge Amado, né? Que estava nascendo aí em 1900 e pouco, Érico, né? Graciliano, Drummond, a gente sabe, né? E tão A gente vivos, sabe mais, a gente sabe mais da biografia do Hamlet do que da do Shakespeare. Claro. A do Shakespeare tudo é difuso. Agora, esses biógrafos do Garcia Marques eram muito chatos, porque olha, eles vão atrás de tudo. O outro, primeiro, não tanto. O primeiro era uma biografia mais autorizada. A segunda, o cara convenceu o Garcia Marques dizendo o seguinte: eu vou fazer a biografia, mas eu vou botar tudo. Inclusive, coloca essa relação inamistosa dele com o pai. E esse cara faz essa associação. Vale a pena, poxa, é interessante que tu trouxesse a questão do pai, porque esse cara faz lá pela Santos, num capítulo, ele dedica a estudar essa similitude, porque talvez tenham se tornado tão amigos. Cortázar, Garcia Marques e Llosa tinham umas histórias em comum. Tinham saído dos seus países de origem, eram exilados, viviam fora respectivamente da Argentina, Peru e Colômbia. Todos os três tinham pais ausentes, maus. O do Cortázar nunca conheceu. O do Llosa foi terrível, né? Ele voltou com a mãe, teve um caso com ele, teve um filho e foi embora. Naquele tempo foi embora, desapareceu. O guri não tinha nenhum ano. E a mãe disse que o pai estava morto. E ele foi criado com todos os mimos por avós, tios, era uma casa enorme, como ele disse, uma família bíblica. E aos 10 anos o pai voltou para casa. E era um tirano, né? Espancava-o. Ele contou aquele... Nós puxamos esse assunto, que eu brinquei com ele. Eu digo, pô, mas Dostoiévski teve um pai brutal, né? Tchekov também, Graciliano Ramos, né? O Érico teve um problema com o pai, muito forte, né? O Jorge Amado, Carlos Drummond, poucos são aqueles pais, né? Tipo do Borges, que lhe ensina, sei lá, deve ter ensinado sânscrito aos 3 anos para o Borges, né? E tem um negócio assim, quer dizer, uma vingança também, né? Uma vingança contra o pai, contra o mundo, né? Que leva o sujeito à escrita, um conforto, né? Sei lá, um acolhimento que a literatura pode ter. O Vargas Llosa, quando o pai morreu, ele nem... Né? O pai foi embora, voltou para os Estados Unidos, e ele não tinha mais, não tem mais pai. Né? E o Garcia Marques voltou, mas tinha divergência, ele brigava com o pai. Porque o pai fez o seguinte: o pai despachou ele para os avós. Ficou lá, não iam vê-lo, raramente iam vê-lo, era longe, é verdade. Mas ele ficou, na verdade, o seu avô era o seu pai.
Nós temos mais uma inscrita, a Clarice, novamente, Clarice Kovacs. Pode colocá-la, Grayson? Estou colocando. Obrigada. Oi? Oi? Ah, eu não estou vendo você. A gente está te vendo, Clarice. Estão me vendo? Então não, agora tá. não. Eu não estou vendo. Agora não mais. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Não estou te ouvindo. Sim? Não. Não. Peraí. Vamos Agora sim. Agora sim, tá, fica assim então. Não, é só uma colaboração aqui, uma coisa de utilidade pública. É que eu fiquei louca para ler a história de um deicídio, né? E aí, enquanto eu estava ouvindo vocês, já estava procurando no estante virtual. Não tem, mas tem o PDF para fazer download que está acessível para todo mundo. Então, era só isso que eu queria contar, uma boa notícia. É um livro extraordinário. É um livro extraordinário, um dos grandes livros de crítica literária que eu li na minha vida. Fascinante, fascinante. É um livro que ele pega tudo. De certa forma, ele levou anos fazendo o livro, 2, 3 anos, e ele é muito disciplinado e meticuloso. É um livro extraordinário, um dos grandes livros e fascinante verdade. de ler. Não é um livro teórico, tedioso, né? Aborrecido. É fantástico. Obrigada. Obrigada, Clarice, pela colaboração. Nós estamos nos aproximando do final, não temos mais inscritos, então eu gostaria muito de agradecer por essa noite tão primorosa, né? Um presente estar com vocês aqui, conversando sobre 100 anos de solidão, sobre a história do Gabriel Garcia Marques, do Lhosa e tantos outros, né? Fiquei louca de vontade de seguir discutindo essas questões aí, e acho que as pessoas que estão nos assistindo também. Então, palavras finais, nosso agradecimento em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Juarez, Sérgio, gostariam de falar mais alguma coisa antes de encerrarmos? Bom, gostaria de agradecer, como eu falei no início, pela oportunidade, né, de participar de mais esse café literário, e dessa vez junto com o Sérgio, né, que eu tenho tanta admiração, acompanho também, né, várias atividades do Sérgio. Agora a gente tem essa possibilidade, né, de ser informado. Foi o único lado positivo da pandemia, né? Então, poder participar. Então, o convite, um abração, Sérgio. Muito bom estar contigo. Igualmente, foi um prazer aí estar contigo. Espero que possamos depois nos rever ao vivo, né? Na sequência da vacina, né? Possamos nos encontrar aí e trocar ideias, né? Que sempre foi. E continuarei usando, mas citando a fonte, a tua interpretação daquele lindo conto do Turgenev. Né? Conto eu não incrível. me lembrava dessa história, Sérgio. Não, eu pedi porque eu não sabia como interpretar. É um menino que né, tem sonhos e a mãe foi estuprada e ele sonha com o pai que ele nunca viu, que é o estuprador da mãe. E é uma coisa assim, é um pesadelo, né? Uma espécie de pesadelo, e aí no final o sujeito desaparece. Né? É impressionante, é um dos contos que mais me impressionou, que eu li até hoje, é um conto longo, tem umas 12, 15 páginas. Me impressionou muito aquele conto, não conhecia esse conto do Turgenev. Eu cheguei por acaso a ele. Eu não me lembro como é que se chama o conto agora. Não me lembro dele. Então, antes de encerrar, eu gostaria de convidar todos para o próximo Café Literário, no dia 8 de dezembro, às 19h30, através da plataforma Zoom, da SPPA, onde iremos conversar sobre a obra Infiel, de Ayaan Hirsi Ali. E teremos como comentadores Marina Felisberti, que é mestranda em Ciências Políticas pela URGS, pesquisadora de pós-graduação no Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais, e a psicanalista Mary Wolff. Então, para maiores informações, vocês podem acessar o site da sppa.org.br. Muito obrigada a todos, muito obrigada, professor Sérgio, muito obrigada, Juarez. Espero que se cuidem, que tudo corra bem e que logo tenhamos a vacina. Muito obrigada, boa noite.
Boa noite, Maria Regina. Boa noite a todos. Valeu.